Deus está estendendo a mão de Deus para salvar, mas o mesmo Deus que salva é o Deus que cura, é o Deus que liberta, e é o Deus que veio para que você tivesse vida e vida abundante. Tem gente que eu já vi que buscava só uma coisa de Deus, só uma coisa, da mão de Deus, só uma coisa. O dia que passou a buscar Deus, parou de buscar aquela coisa, mas passou a conhecer a Deus e aquela coisa veio em consequência. Tome a decisão, faça a coisa certa e esteja exatamente, não próximo, esteja exatamente no lugar que você deve estar. Esteja com Jesus. Esteja em Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez nessa Casa Firme para o nosso último período, o nosso último horário desta quinta-feira. E vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu invoco o teu nome, eu peço a cobertura do teu sangue sobre cada um de nós. Cada um que está aqui, meu Deus, buscando o Senhor, entregando, meu Pai, dedicando o nosso primeiro horário do dia, acordados, conscientes ao Senhor. Eu quero, meu Deus, e por isso estou aqui, busco o Senhor. Eu quero mais da Tua presença, mais do conhecimento do Santo, mais revelação da Tua palavra, mais intimidade com o Senhor. Mais, meu Deus, sobre o Senhor, aprender sobre humildade e mansidão, sobre confiança e dependência, sobre uma vida, meu Deus, onde o Senhor é Senhor mesmo, e não apenas uma expressão que nós usamos tanto, como às vezes até erroneamente o próprio nome do Senhor, o nome de Deus. Nos ensina. Que venhamos aprender, que venhamos crescer nessa manhã, que venhamos, meu Deus, adquirir o conhecimento revelado, que venhamos receber, meu Deus, a confiança para vivermos cada promessa, para estarmos dentro de cada uma delas e não fora. Que assim vivamos, meu Deus, de acordo com o que estamos alcançando na Tua palavra, de acordo com cada mensagem, de acordo com cada palavra, de acordo com cada uma das experiências que o Senhor tem gerado para nós. Porque nós sempre temos experiências, algumas provenientes do Senhor. A Tua palavra, um momento de adoração, de busca, a leitura, um culto, um momento, meu Deus, de busca e de introspecção, reflexão, mas também temos experiências externas e às vezes não percebemos, mas as experiências externas, os acontecimentos, as imagens que vemos estão mais nos impactando do que a Tua palavra e o que o Senhor fala. E eu peço, meu Deus, que se isso está acontecendo, que pare, que seja interrompido e que esse curso seja invertido de forma que venhamos ser mais tanto impactados como alterados pela Tua palavra, pelas experiências provenientes do Senhor e não por qualquer coisa. Eu peço ao Senhor que venha ao nosso encontro,
Que o Senhor, meu Pai, receba já a nossa adoração, nossa primeira oração de hoje, nossa busca, nossa dedicação. Que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe. Eu consagro agora essa hora, meu Deus, que nós vamos passar na Tua presença, na Tua casa, na companhia uns dos outros por meio dessa transmissão. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte, seja de perto, seja de longe, seja pelo Espírito deste culto, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho e eu vou beber dele no melhor tempo da minha vida, que é quando? É agora. É agora. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para João 6, capítulo 6, versículo 1. Lembrando sempre o que agora há pouco nós orávamos. Nós podemos ser as pessoas como Jesus, né? Nós podemos ser as pessoas que estamos mais envolvidos. Você pode estar mais envolvido com as coisas de Deus, com coisas espirituais. A Bíblia é uma coisa espiritual? É um objeto espiritual? Você já parou para pensar? Eu conheci um homem, não vou nem dizer o nome dele, que eu conheci esse homem em 2005. Ou não era 2005? Era 2005. Ele tinha um nome tão diferente que eu não esqueço do nome dele. Né? Ele tinha um nome bastante diferente. E muito interessante a história desse homem. Não por bem, infelizmente. Conheci ele em 2005, na primeira vez que eu fui para São Paulo. Na época a gente morava ainda em Rio Preto. Fala a gente, a igreja, todo mundo, não tinha igreja em São Paulo. E ali naquele momento foi assim, a primeira viagem. Inclusive eu fui com o Murilo na época, que ele foi prestar uma prova para uma faculdade. E eu fui junto com ele, apenas fui fazer companhia. E aí que entra onde eu conheci esse rapaz. Esse rapaz era dono de uma loja de Bíblias. Olha que coisa. Inclusive o nome da loja dele chamava, né? Tinha um nome bem... na época, né? Depois mudou o nome essa loja. Chamava O Homem da Bíblia, o nome da loja. E tinha um nome bem característico, que eu não vou falar, óbvio, para preservar a imagem da pessoa. Não sei se ele está vivo ainda, né? Enfim. Conheci ele, uma pessoa boníssima. Penso uma pessoa. E ali, quando eu fui naquela época, aproveitei a viagem para conhecer, né, a chamada lá em São Paulo, a Rua dos Evangélicos. Olha que coisa assim, né? Lembrei dessa história agora, inclusive. Na Rua dos Evangélicos, que não chama Rua dos Evangélicos, mas é conhecida como tal, né? É uma rua onde tem um monte de lojas, uma do lado da outra, como em São Paulo. Eu acho que é uma coisa muito inteligente, que devia ter aqui, né? Que onde tem uma loja
de um tipo de material, você vai ver naquela mesma rua, as concorrentes todas vão estar ali, né? Então você não precisa ficar andando de carro uma distância, parar, estacionar, perder tempo. Quando você quiser fazer uma cotação, tá tudo na mesma rua. Como tem a rua dos eletrônicos, como tem a rua da madeira, né? Como tem a rua dos carros lá, tem a rua dos evangélicos, que quer dizer a rua dos materiais evangélicos. Quem é de São Paulo sabe onde é, que ali ela começa ali numa das travessas da Praça da Sé e desce, né? Uma ladeira, inclusive. E fui indo de loja em loja até que eu cheguei nessa loja, o homem da Bíblia. Conheci o cidadão, assim, o que me fez o melhor preço na Bíblia. E pensa uma pessoa que quando você conversa, ele sabia tudo sobre versões da Bíblia. Eu fui perguntar, né, porque o meu propósito ali era comprar Bíblias, fazer uma compra de Bíblias, que a gente que na época estava no interior tinha acesso, comprava via as editoras, né, e aí a gente descobriu que era mais barato comprar esse vendedor, esse distribuidor, do que direto da vendedora, direto da editora. Então aí a gente conhecia algumas versões e ele foi apresentando, né, outras versões que na época a gente nem sabia ainda que existia, não conhecia. Não se usava tanto assim a internet, né, não era tão... E ele mostrou e tal versão, tamanho de letra, tradução, enfim, muita coisa. E esse rapaz era filho eu não lembro agora, para ser bem sincero e não faltar em nada com a verdade, não lembro se o pai dele era presbítero de uma igreja, se o pai dele foi pastor, eu não lembro agora, mas eu lembro que ele era filho e que ele, até uma idade, ele cresceu na igreja. E ele conhecia tudo. O dia todo dele ele passava numa loja que não vendia outro produto, outro material que não fosse Bíblias. E detalhe, ele não vendia Bíblias que não fossem Bíblias evangélicas. Ele não vendia, por exemplo, Bíblia católica, só Bíblia evangélica. Então, só para os evangélicos. Só Bíblia canonizada, né? Que a Bíblia evangélica são os 66 livros que foram aprovados lá pelo cânon, os considerados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e não com apócrifos de homens que não tem ali, que não são confirmados, digamos assim, né? E esse homem não era um homem que pratica a fé. Que é o que pode acontecer com um pastor, um obreiro da igreja. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha na limpeza da igreja, que trabalha nas mídias da igreja, que trabalha, como tem inclusive hoje, né? Isso é comum, não aqui. Aqui a gente fica sem ter louvor. Vamos cantar o culto hoje, vai ser maravilhoso todo dia. Mas aqui não tem isso. Você pode até entrar numa igreja nossa, não é o padrão. Você pode até entrar numa igreja do Ministério Mudança de Vida e pegar uma moça, uma menina, né, uma adolescente, uma jovem ou um adolescente, um jovem, você pode até pegar ele cantando desafinado. Sabe, uma ou outra nota ali acima ou abaixo ou fora. Você pode pegar até uma pastora cantando sem ritmo, né? O ritmo do teclado correndo para um lado e ela correndo para o outro, um fugindo do outro. Você pode até pegar isso. Não vou dizer que você nunca tenha ouvido, visto e que você ainda não veja, mas você não vai pegar uma pessoa que sabidamente não tem condições de estar no altar. E hoje,
Aqui, por exemplo, é comum isso. E no Brasil agora não, já tem um tempo, né? Eu, inclusive, atendi já alguns músicos que trabalham para igrejas e não têm vida com Deus. Não tem vida com Deus. Então, uma coisa é você estar no meio, é igual o rapaz, o homem da Bíblia. Depois você vai falar, eu fui ver ele em 2017. Eu encontrei com ele em 2017. Né? Não estava nem lá. Eu nunca mais fui depois, inclusive, na Rua dos Evangélicos. Morando em São Paulo quase 20 anos, nunca mais fui. Mas eu encontrei com ele. Perdido. Na época ele não estava na fé. Mas depois até, enfim, teve problemas, não ficou na loja, perdeu a loja, perdeu tal. E eu ainda, o dia que eu vi ele a primeira vez, lá em 2005, se eu não me engano mesmo, eu tentei converter ele. Tentei fazer ele voltar para Deus. Falei com ele, né? Preguei para ele. Mas sabe quando uma pessoa, ele está ali te ouvindo e ele está completamente interessado em te manter ali e te convencer que ele está recebendo apenas para fazer uma venda. E ele fez a venda. Ele ganhou o dinheiro. Ele teve o lucro. Mas ele perdeu. Porque ele desprezou o que era mais importante. E ele é uma das pessoas, assim, eu espero até que ele tenha se voltado para Deus, se achado em Deus, né, recebido o amor de Deus, porque esses são os mais difíceis, porque a pessoa está ali, ele só lidava com material bom e com pessoas que representavam Cristo. E eu lembro ainda dele falar para mim que ele conhecia muitos, mas muitos pastores. Né? Como eu era à época. E que ele já tinha visto tanta coisa e ouvido tanta coisa que para ele, né? Não era o tempo dele. Uma das expressões dele, não preciso. Brincou ainda, não, mas ó aqui, ó. Ó a minha companhia aqui, ó. Não tem companhia melhor. Eu estou cercado de Bíblias. E a gente pode estar até envolvido com coisas espirituais e não ser espiritual. A Bíblia fala daquele tempo que a Arca da Aliança ficou na casa do Obed-Edom e na casa daquela outra família. E que o resultado do objeto, à época mais sagrado que existia na terra, dá um resultado para uns excelente, maravilhoso, a ponto de chegar no palácio do rei e mover o rei a retomar o projeto espiritual, não da coisa espiritual, mas de colocar as coisas espirituais nos lugares certos. Enquanto na vida do outro, da outra família, em anos, não gerou nada. Pelo contrário, ao final daquele período ainda trouxe morte. O que quer dizer? A gente tem promessa. Você que está ouvindo a transmissão, você que está aqui no culto, como eu, a primeira pessoa que está ouvindo esse culto sou eu. O primeiro ouvinte do culto sou eu. A pessoa mais atenta a essa palavra aqui deve ser eu. Por quê? Porque enquanto todo mundo está ouvindo o som do alto-falante ou o que a internet está gerando aí na caixa de som do seu celular, do seu equipamento de som do seu computador, da sua televisão,
eu estou ouvindo o som que está saindo da minha boca. Eu sou o primeiro. E nós não podemos nos acostumar com coisas espirituais e apenas tirar proveito secular delas. Hoje, o Evangelho de Jesus, ele é mais, em quantidade eu estou falando, ele é mais negócio para muita gente. E aí eu estou falando do público evangélico, do público gospel. Ele é mais negócio do que o verdadeiro estilo de vida da pessoa. Ele é mais como é que é a expressão que hoje o pessoal usa, que é uma... Ele é mais a vibe. Sabe aquela coisa moda, algo passageiro, que a gente saiu daquela pecha que tinha antes, daquele povo diferentão, a palavra está correta, não é diferente só, é aquele povo diferentão, que chamava atenção, né, com alguns hábitos. Por que o povo, por exemplo, no Brasil, o crente, ele era diferentão? Porque ele tinha a característica de um povo de pessoas separadas. Por exemplo, um crente não é assim, não, você não via, você não ouvia, não acontecia. Você vai falar quando? Nunca. Crente não falava palavrão. É ou não é verdade? Crente não falava palavrão. Nunca, não tinha. Não tinha. Era diferente. As igrejas do nosso tempo, mas eu não tenho muitos anos, mas eu lembro que na época que eu era menino, quando eu vi um crente, eu ouvi falar de crente, eram igrejas mais tradicionais, as que eram mais populares, né? Então, quantidade, você via também um vestuário diferente. Você não via uma mulher crente com uma roupa que dava para você ver todos os contornos do corpo dela. É ou não é? Não via. Uma mulher crente, você não via todos os contornos do corpo dela. Se ela fosse uma irmã fora da doutrina, no máximo, você ia ver ela com uma saia justa, né? Mas não curta. Porque tinha algumas saias que elas eram muito justas, apesar de compridas, bem justas, né? Como diz, a irmã conseguia convencer a costureira a fazer um número menor. E ainda assim, estava usando ali dentro do mais coberta, né? Ah, mas tem que viver assim. Não, não temos que viver assim. Isso não faz parte. Por exemplo, você não vai ver em nenhum dos evangelhos você não vai ver essa busca, você não vai ver essa pregação de Jesus. Com Jesus, o evangelho ele estava mais presente, atuante, constante na mente e no coração. Tanto que quando Jesus fala do adultério, ali a gente vê a essência do evangelho. A essência do evangelho não é a doutrina, não é a aparência, mas é o resultado por meio da consciência e de uma renovação aplicada e mantida. Então, a partir daqui, tanto que as primeiras pregações nos evangelhos, João Batista, Jesus, depois os apóstolos que tiveram mais influência, Pedro, depois Paulo, você vê que era arrependam-se. Vocês não estão vivendo como Deus criou vocês para viverem,
Vocês não estão vivendo de acordo com o amor de Deus e a visão que Deus tem para vocês. Então, agora é hora de interromper essa vida, interromper essa mentalidade e agora viver uma nova mentalidade a partir de Deus, renovar a maneira de vocês de enxergar as coisas, de enxergar o amor de Deus, de enxergar o próximo, enxergando-se a si mesmo na semelhança de Deus. Então, se ama a Deus para você se amar e então amar o seu próximo como a você mesmo. E aí, viver esse amor na plenitude. Quantas pessoas hoje, que se a gente pega, esqueça a questão da imagem. Tem gente hoje que, como eu te disse, tem gente que hoje a pessoa vive financeiramente da igreja, de igrejas, de produtos da igreja, de trabalhos para a igreja, às vezes literalmente dentro da igreja, e ela não tem no Evangelho de Jesus o estilo de vida dela, como o homem da Bíblia. Que Jesus não era o estilo de vida dele. A palavra de Deus não era o estilo de vida dele, mas era apenas o negócio dele. Apenas o negócio dele. A fonte de renda financeira dele e da família dele. Porque era um negócio de família, era um negócio já que estava na segunda geração. Mas você pode estar, eu não vendo Bíblia. Eu também não. Mas será que eu não estou pegando o Evangelho? Por exemplo, tem gente que só ouve a palavra ainda para prosperar financeiramente. A pessoa veio para isso, ela veio porque ela não conseguiu resolver sozinha os seus problemas financeiros. E a Bíblia é uma fonte, não de receita, mas é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de soluções, é uma fonte de meios para que você seja abençoado, para que você viva uma vida plena. Mas não só disso. Porque do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Quer dizer, ganhar dinheiro, fazer fama, ter sucesso, e aí eu expando para o nosso tempo, ter seguidores. Ter seguidores e seguidores. Hoje, uma pessoa que ela tem muitos seguidores, e a gente fala milhões de seguidores nas redes sociais, ela pode viver disso. Ela pode viver desses seguidores, né? Das visualizações dos seus vídeos, das vendas de anúncios para aqueles seguidores. E como nós vimos aqui ainda a semana retrasada, eu falei do humorista que nominalmente é cristão, mas tem algumas visões, opiniões a respeito da Bíblia e de comportamentos bíblicos, que esse é um grande problema hoje. É, inclusive, responsável por essa diluição do Evangelho. Que o Evangelho é pregado, é levado. O Evangelho sempre levou pessoas a serem ativas. A palavra de Deus sempre levou pessoas, o Espírito sempre levou pessoas a serem ativas. E hoje você vê pessoas que elas, eu sou evangélico, eu penso assim, então a pessoa se coloca ali como um pensador contemporâneo do Evangelho e ela dilui o Evangelho. Porque são essas pessoas que têm colocado para que as pessoas elas sejam passivas. Para que como elas, né? Eu sirvo o Evangelho, eu creio em Jesus, mas, o diabo, a serpente aqui, mas isso aqui não é bem assim, isso aqui não precisa, isso aqui não tem mais, isso aqui não é dessa forma.
hoje em dia não é mais desse jeito. E aí você pode se contentar em estar no meio de imagens, de limitar a colocar lá no seu perfil, que é cristão, se contentar em estar na igreja uma vez por ano. Porque eu entendo uma pessoa que está na igreja virtual, por não ter se identificado com nenhuma igreja presencial na sua cidade, ela vir para a igreja uma vez por ano. Inclusive, considera agora, viu? Uma viagem maior, tá? Você que está aí, considera uma viagem maior agora nessa sua peregrinação espiritual, né? Se quiser fazer uma viagem maior agora, considera Orlando o seu destino espiritual também. Considera, né? Temos nossa sede em São Paulo, maravilhosa, mas considera Orlando também, né? Como se diz. Tem que dar a você essa opção também. Então, mas claro, estou dizendo de uma visita espiritual. O que você vai fazer além disso, se quiser aproveitar, né? Tem outras, como é que fala? Tem outras atrações aqui, muito próximas. Eu não posso te indicar porque até hoje eu não fui, não as conheço, né? Mas tem também. Então, caso, né, você tenha crianças que falam, eu queria conhecer tal lugar, tal, né? Às vezes fica aquela disputa, né? Pai, a gente não vai para tal lugar, pai, a gente pode ir para tal lugar. Opa, vamos unir aqui, né? Como se diz? Vamos unir o espiritual ao material. Então, como se diz, né? Hashtag fica a dica. Aí você pode unir as duas coisas e fazer-nos uma visita, né? Então eu entendo, a pessoa está aí, está longe, outro estado, outro país, está na igreja uma vez por ano. Agora, uma pessoa que tem igreja na cidade dela, e você que está ouvindo isso aí, você pode dizer, não, mas tem gente que morando na mesma cidade vai uma vez por ano? Tem. Você quer ver isso? Olha a virada do ano na igreja, a quantidade de pessoas que você não vê o ano inteiro. É ou não é verdade? Uma vez por ano! Tem aqueles que vão uma vez por mês, e você vai falar, não é porque não dá para ir mais. É porque aqui lá eu vou. Eu cumpro com um protocolo. E uma coisa eu acreditar tanto que eu ter rituais que validam o que eu acredito, que mostram a minha reverência, o meu respeito, que mostram o meu comprometimento com o que eu acredito. Então, há rituais que Jesus deixou. O primeiro deles, o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Eu sou da igreja virtual. Você precisa se batizar. Inclusive, domingo agora nós temos batismo em todos os nossos templos. Aliás, né? Toda igreja cristã deve estar apta a batizar uma pessoa quando ela se apresentar para tal. Você vai falar, mas se eu chegar na igreja e falar assim, eu quero me batizar agora, pode ser que você tenha que esperar. Por exemplo, no Brasil agora, se você for em São Paulo, ou em qualquer igreja nossa, você fala, eu quero me batizar agora, pode ser que você tenha que esperar aí umas horas. Pode ser. Porque, como está frio lá, né? Pode ser que naquele instante você não se batize. Pode ser, estou falando. Porque pode ser, se você tiver com muita disposição, pode ser que você se batize até naquele instante. Se não tiver um culto, óbvio, né?
Então, tem um culto agora. Espera o culto terminar, vai ter organização, preparação, né? E você vai batizar. Mas então assim, eu quero me batizar hoje. Isso vai acontecer. É o que eu estou te falando. É outra coisa que você pode ter certeza que acontece dentro da igreja. Eu quero me batizar hoje. Você vai batizar hoje. Você vai batizar hoje. Eu lembro, e essa pessoa inclusive deve estar assistindo. Eu lembro que lá em São Paulo, tem as pessoas, né, já os obreiros, os pastores, que são responsáveis daquele trabalho, daquele setor. E eu lembro que uma pessoa, no ano... Eu não lembro se foi no final do ano retrasado ou no começo do ano passado. A gente estava... Eu não lembro o que a gente estava fazendo. Estava arrumando, não lembro. Porque a piscina lá em São Paulo, né, o tanque de batismo, ele fica cheio. A água não esvazia. E chegou essa mãe num culto de sexta, falou, com muito trabalho, minha filha, tal, já atendi essa senhora já há alguns anos. Inclusive, eu nunca tinha visto pessoalmente a filha dela, mas por foto, muito. Ouvi muito falar dessa moça. E ela chegou num culto de sexta e falou assim, minha filha veio, ela viveu tal situação, tal experiência, tal. E ela falou que quer batizar. E o batismo era domingo. Então, eu não lembro se era por isso que tinham tirado a água. Estava vazio o tanque. E eu falei, ela quer batizar? Sim. Domingo? Ela falou, não, ela quer batizar hoje. Eu falei, hoje? Falei, tá bom. Peguei já na hora, falei, pessoal, encha, e o culto acontecendo, e a água ali entrando. Não deu para esquentar a água. À noite estava meio fresco o clima. Terminou o culto, ela foi batizada. E assim, foi uma bênção. Foi uma glória, inclusive, o batismo dela. Uma bênção. Isso são coisas, por exemplo, você vai falar, por que eu estou falando disso? Rituais. Tem rituais que não se abre mão. Quem crer e for batizado será salvo. Então, você, inclusive, que é um simpatizante, que gosta do culto da igreja, gosta de assistir o culto, gosta de ouvir a palavra, você não pode mais ficar nessa situação. A situação de quem está ouvindo a palavra, que acredita que Jesus é o Filho de Deus e é o único caminho, a única porta para o céu é Jesus, o único caminho de salvação é Jesus. E até hoje você não se batizou, você não desceu as águas. A água, ela não cobriu o teu velho homem. Como se fosse terra, alguém jogou terra em cima daquele morto. Eu estou numa cidade onde tem um Ministério Mudança de Vida. Ou, por exemplo, você pode estar aqui nos Estados Unidos. Não sei como é que as igrejas trabalham. Não batizou ainda? Vem para cá. Se eu chegar aí qualquer dia eu me batizo? Sim. Qualquer dia. Aliás, essa tem que ser a maior vitória, a maior festa que tem que ter na igreja, deve ser essa. Isso não sou eu que estou dizendo, está dizendo que é a Bíblia. Quando uma ovelha perdida, ela é resgatada para o rebanho, tem que haver festa na terra e no céu tem, porque a Bíblia não mente. E aqui tem festa também. Então, estamos de portas abertas. Inclusive, caso você venha aqui, para o diabo não te roubar, igual eu já vi gente sendo roubada. Estamos em reforma, então nós temos portas laterais e porta frontal. Nossa porta frontal, você vai chegar ali e vai ter 3 placas, na falta de uma, tem 3. Escrita assim, do jeito que eu estou mostrando aqui, tem uma seta dizendo assim, entrada pela porta lateral, tá assim, entrada pela porta ao lado. Então,
Você não precisa nem ir pela frente, já entra na lateral. Do jeito que você entrar de carro, que aqui ninguém chega a pé, entra e vem reto, nem vira para a entrada principal, a entrada frontal. É só você entrar e vir reto assim, ó. Você vai ver aquela porta preta, uma porta... Essa é a porta do céu, inclusive. É a porta estreita. Não é uma porta de entrada, não é uma porta frontal, é uma portinha lateral. Entendeu? Você vai ver uma porta estreita. Você vai falar, será que é a porta da igreja? Você vai falar, não, é a porta do céu. Do céu, não é da igreja. Você pode entrar, como nós falamos, aqui sempre tem uma porta aberta. No caso, a nossa porta, como ela é uma porta de emergência, ela não fica aberta, escancarada, ela fica entreaberta. Mas se você for lá, né, se você tiver atitude, passividade não funciona. Se você ficar esperando ela abrir, ela não vai abrir. Você tem que ir lá e você mesmo puxar. Puxou, não vai ter resistência na porta. Você só puxar, precisa abrir. Por conta do ar-condicionado, também ela fica entreaberta, quase fechada, entenda-se, e você entra. Quer batizar? É hoje. Ah, eu estou no Brasil, melhor ainda. Aí tem igrejas, são várias. Vou viajar para me batizar. Vou domingo para me batizar. Melhor decisão da sua vida. Esse é o primeiro ritual que o Senhor Jesus ele deixou, o batismo. Depois, a Santa Ceia do Senhor. A ceia não pode mais ser por algumas pessoas. Ela não pode ser diminuída. Que, diluição. Ela não pode ser banalizada. Ela não pode ser tratada como uma coisa comum. Uma pessoa que tem acesso ao templo, ela não pode ficar de fora da Santa Ceia. Olha, aconteceu uma situação de força maior, eu não pude estar no dia que a igreja, o corpo de Cristo que eu faço parte, participa da comunhão. Tá bom, você já sabe, não tem como estar lá, aquele dia eu estava no hospital com alguém, ou eu estava no hospital, eu tive uma situação, já estava marcado, uma viagem de trabalho, uma situação. Tá bom, então você já se organiza, você já se programa com a igreja, com o pastor, para que você participe daquela ceia, para que aquela ceia seja separada, reservada para você, para que tão logo você retorne do compromisso, da viagem, que você já participe da ceia, da comunhão, que você cumpra com a sua parte daquilo que o Senhor Jesus disse para fazer sempre. Não é a igreja, é uma coisa da igreja, é doutrina, não. Isso é mandamento da nova aliança. É mandamento de Jesus. Não é regra de igreja. Então, um cristão, ele não fica de fora da ceia. E ele não toma a ceia de qualquer forma. Sabe, mais uma. Ele reverencia. Porque é mais um ritual. Não é um protocolo, é um ritual espiritual. Então eu cumpro reverenciando, respeitando. O nome já diz ritual. Ritual de rito. Então tem um rito. Tanto que está lá, quando está servindo a ceia, aqui que fala, não comam, esperem para que todos comamos juntos. Por quê? Porque tinha o período que todo mundo fazia isso junto, porque era lembrado coletivamente, comumente, de comunhão. A gente está agora aqui, a gente está hoje aqui, a gente está fazendo isso daqui por causa do que Jesus fez por nós. Tem o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Que forma que é o seu ID? É no trabalho, é no trânsito, é no supermercado, é na família? Na família não pode ficar de fora. Pregue o evangelho o tempo todo, ainda que você não use palavras para isso. É o estar na igreja. A igreja de Atos, as pessoas estavam todos os dias no templo, única atitude, unanimemente, aprendendo, se alegrando. E aqui eu não estou te falando de ser o dono da loja da Bíblia, ter coisas espirituais, mas ter uma vida espiritual. Você pode ter só uma Bíblia. Eu, por exemplo, de quando eu cheguei aqui, eu só tenho uma Bíblia. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitas Bíblias, né? Porque eu tenho uma identificação com uma versão já, e a outra é que eu aprendi a Bíblia, né? Então, eu sempre estou ali. Às vezes, você pega, né? A bispa tem, às vezes ela apresenta para a gente versões que tem uma visão, ajuda a pregar, ajuda a entender, para às vezes as pessoas terem uma audição e um entendimento mais rápido, mas a gente tem que ter aquela versão que a gente já está acostumado, que os versículos que você lembra tá naquela tradução, já é o que você conhece. Ah, eu quero ter 200 Bíblias, amém, mas Bíblia não pode ser um objeto, como eu estou dizendo, não pode ser uma coisa que não faça parte da sua vida, não pode ser objeto decorativo, não pode ser motivo de se gabar, né? Coleção, não. Tem que ser para você algo praticável. E tem gente hoje que tem título, está no perfil, tem a camiseta, às vezes até hoje já tem igrejas da moda, igreja que falar que frequenta, que faz parte, ela acaba te colocando num perfil, num grupo, né, num nicho de pessoas. Mas ela não te leva para o céu. Aliás, igreja nenhuma leva para o céu. Esta igreja não te leva para o céu. O ministério mudança de vida não te leva para o céu. Ninguém te leva para o céu. Você vai para o céu se você crer e tiver uma vida piedosa, uma vida em que o evangelho se tornou o seu estilo. É o que a gente coloca nos nossos slogans. Um novo estilo de vida. Não é a moda. Não é a imagem. Não é uma marca. A igreja não pode ser uma marca. Que é legal ter, legal usar, é descolado, né? Agora tem igrejas já que é descolado. Você fala, eu fui em tal lugar. Eu estive em tal lugar, eu estive com tal pessoa, inclusive aqui. Aqui em Orlando já tem igreja que virou ponto turístico. Ponto turístico. Eu fui em tal lugar, tal parque, tal lugar, tal outlet, em tal igreja. É como se tivesse que ter ali nas minhas fotos, na minha linha do tempo da rede social, né? E a minha comunhão com Deus? Mas não é só aqui, no Brasil também tem. E a minha vida com Deus? Não basta eu ter coisas espirituais, estar no meio delas. Não basta eu viver financeiramente do Evangelho. Não basta eu estar junto com evangélicos, sejam eles, inclusive, pastores, bispos, apóstolos, obreiros, e eu não ter vida com Deus. A salvação é individual. Uma pessoa não é salva coletivamente. Não adianta toda a minha família ser cristã, evangélica, e por causa da minha família eu serei salvo. Eu preciso crer. Eu preciso ter uma vida
com Jesus. Eu preciso ter identidade com Jesus. E a identidade de Jesus estar na minha vida, na minha mente, no meu coração, sair pela minha boca, nas minhas palavras, ser vista nas minhas obras, tanto no oculto, nas pessoas mais íntimas como publicamente. É nisso que a gente tem que colocar força. Eu já sou um cristão, eu tenho vida com Deus, eu busco a Deus, eu pratico cada ritual que a Bíblia me apresenta. Eu sou uma pessoa que eu reverencio as coisas espirituais, não apenas tenho coisas espirituais. Coloca força. Porque aquele, pois, que julga estar em pé, cuide, pois, para que não caia. Cuidado para não se envolver em movimentos, esfriar e ficar morno e cair. E você que é uma pessoa que até hoje é apenas simpatizante, inclusive do Ministério Mudança de Vida, deste canal, você que está na transmissão, eu gosto de ouvir, eu ponho cedo, eu escuto todo dia, tal horário, legal. É melhor do que ouvir muita coisa que tem por aí, mas só ouvir e não crer a ponto de agir à fé, não torna você um salvo. E eu não vou carregar esse sangue. Quem crer e for batizado será salvo. Eu acho que eu não preciso de tudo isso. Não é tudo, isso é pouco. Não é tudo, aí que está o engano. Aí começa a divergência. Mas você pode divergir de mim, mas você não pode divergir da palavra. Está escrito claramente, não cabe interpretação. Está lá em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Não está escrito quem julgar, quem achar que precisa, quem não tiver problema em entrar na água. Eu já fiz batismo de pessoas cadeirantes, deficientes, que não abriram mão do batismo. Mas está correto, não tem que abrir mão mesmo. Que a pessoa morresse afogada durante o batismo. Mas imagina essa pessoa, hein? Pensou uma pessoa ali por algum acidente, a pessoa entrar na água, que alguém ia falar, não, se a pessoa entrasse, poderia, não tinha como. Não, tem como, tudo tem como. Se é a hora, é a hora. Mas já pensou, se ainda que morresse afogada ali, alguém não conseguisse levantar a cadeira, a pessoa afogasse no tanque do batismo, morria salva. Há dúvida disso? Não, teria morrido salvo. Eu lembro que foi um batismo ainda que exigiu. Eu estou falando que eu participei, não era eu que batizava, mas eu ajudei porque eu fui um dos homens que ajudou a descer. Uma pessoa já de idade, cadeirante, não abriu mão. Imagina você aí que está no auge da saúde, perfeito. Por que não vai batizar? Porque está frio? Porque tem que entrar na água? Não. Isso é o mínimo. Na verdade, é o primeiro passo que a gente dá publicamente. Eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida e é aquele que salva a minha alma da condenação eterna. Creia. Não seja o pai, a mãe, não seja o tio, a tia, não seja o irmão também, o cunhado. Não seja o filho que quando vem um parente, um familiar seu perguntar, fulano, você não acha que só de eu estar ouvindo, só de eu estar, às vezes eu vou, me dá vontade de ir à igreja, tá bom, não é o suficiente, né? Você tem que dizer, você que já se batizou, toma ceia, está na igreja. Não seja a pessoa que vai cooperar com essa passividade, falar a mesma língua, de muito morno que tem aí fora. Não, tá bom, é suficiente, o que importa é o que está no seu coração. Não. A Bíblia é um livro de direções. Uma vez que eu sei a direção, eu devo seguir a direção. Quem sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Romanos. Novo Testamento.
Inclusive, eu não citei uma palavra do Velho Testamento. Não citei hoje um versículo do Velho, para que ninguém diga, isso é coisa da lei. Não. Isso é coisa de lei espiritual, não da lei aos israelitas. É de leis espirituais. Leis de salvação. Porque as leis da salvação são as palavras de Jesus. Então, creia. Não perca mais as oportunidades. Se você é uma pessoa que até então, você pode ter sido o homem da loja da Bíblia, que era chamado o homem da Bíblia. Pega. E se levanta. Eu não vou ser apenas uma pessoa que eu ganho dinheiro com o evangelho, que eu assisto, que eu sou simpatizante, que eu sei o que fazer, mas por orgulho, preguiça, por ser um divergente ainda, e não um crente, e não um fiel. Eu ainda estou aqui, eu faço do meu jeito, eu tenho a minha forma, eu até hoje não cedi ao que eu já entendi, que eu já recebi, que eu sei que eu devo ceder. Faz a sua parte. Deus está estendendo a mão. A mão de Deus para salvar. Mas o mesmo Deus que salva é o Deus que cura, é o Deus que liberta, e é o Deus que veio para que você tivesse vida e vida abundante. Tem gente que eu já vi que buscava só uma coisa de Deus, só uma coisa, da mão de Deus, só uma coisa. O dia que passou a buscar Deus, parou de buscar aquela coisa, mas passou a conhecer a Deus e aquela coisa veio em consequência. Não é por isso, mas eu sei que isso vem como um acréscimo, como um bônus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos do seu coração. O momento agora é breve, mas é importantíssimo. É você ter essa consciência de não se contentar, não aceitar, não se limitar a estar próximo, a ter chegado perto de coisas espirituais. Como eu estou dizendo agora, se você que está vendo ao vivo, ou mesmo você que assistir esse culto depois, apenas assistir e não fazer o que você já vem recebendo de Deus, o que vem ouvindo, direções claras de Deus, não salva você. Você precisa ir além. O Senhor está fazendo um apelo para pessoas que até hoje, anos acompanhando o canal da Bispa, pessoas que há anos acompanham o canal da Bispa e que não se batizaram, que assim viram o que Deus fez na vida dela, da família dela, admiram ela, assim até ajudam a igreja de alguma maneira, às vezes enviam uma oferta, mas até hoje não tomaram a decisão de se batizar. Domingo nós temos batismo, dá tempo de você organizar até domingo, fazer uma viagem, pegar o seu carro, talvez você ia para outro lugar, férias das crianças daqui a pouco. Você não pode estar aí já programando uma férias secular, material, e a sua alma não estar salva. Essa não é a coisa mais importante da sua vida. Essa é a coisa mais importante que vai além da sua vida. Se você não via assim, então você não estava no Evangelho de Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem é capaz de perder coisas, prazeres? Eu vou deixar isso aqui agora porque o meu Senhor está dizendo que é para eu fazer outra.
esse a ganhará. Então, eu sou um simpatizante, eu gosto, legal, olha, como é bom ter você aí, ouvindo. Mas Deus quer salvar a sua alma, Deus quer abençoar a sua vida, não quer só salvar a sua alma. Porque nós vimos ainda, se a bispa, eu não lembro agora se ela pregou isso no domingo, eu não lembro agora se ela falou isso no domingo ou numa reunião nossa. Enfim, se ela não falou no culto, você pode ter certeza que ela vai pregar isso. Ela vai falar isso. Eu tenho certeza. Porque é algo muito forte. Todo cego na Bíblia mendigava. E Deus está... Essa semana a gente teve muitas direções, palavras. O Espírito Santo falou de quem está cego. Eu vejo pessoas que estão cegas, às vezes, dentro da igreja. Porque você vê a atitude, o procedimento, o desespero, as precipitações. E tem gente cega dentro e fora da igreja. Se você ainda não tomou a maior decisão da sua vida, incomparavelmente, que é a decisão de entregar a sua vida para o Senhor da sua vida, Jesus Cristo, entrega hoje. Venha se batizar. Se organize para se batizar. Olha, não dá para eu ir, então você vai até uma igreja. Eu não tenho como, eu não tenho condição. Se você é daqui, então você vem até aqui. Vai até uma das nossas igrejas. Mas está frio agora no Brasil, está fazendo mais frio do que nos últimos não sei quantos anos. Eu tenho um vídeo que desde a primeira vez, eu já vi esse vídeo acho que 2 vezes. 2 vezes assim publicamente, eu vi mais. Desde a primeira vez que eu vi esse vídeo, ele me impactou. Que é aquele batismo na Sibéria. Tem um grupo pequenininho de pessoas. O pessoal vai lá, coloca eu não lembro agora se é um vasinho, uma flor. E o que eu acredito que era o pastor ou o evangelista vai lá com uma picareta, um machado, não lembro agora, ele corta o gelo e faz um quadradinho. Estou falando num rio congelado. Rio congelado. Ele vai lá, faz mais ou menos 1 metro quadrado, abre aquele quadrado e depois entra ele, depois a pessoa que ia batizar, para batizar lá. Sibéria. Imagina aquela água. Quando eu disse que você batiza no dia, talvez não na hora, é porque demora um tempinho para esquentar a água. Até ligar o aquecedor, eu lembro que ainda o ano passado, a bispa foi tocada e vão fazer um batismo e o aquecedor não ia esquentar a água. A gente sabe lá em São Paulo que a água precisa pelo menos ali de um dia ligado sem parar para volume, água lá gelada, ar-condicionado. O que a gente fez? Na hora que ela começou a falar de batismo, fui lá, falei com a pastora, líder da cozinha, falei assim, pega aqueles caldeirões lá, ó. Quantos tem? Não lembro se ela falou que tinha 6 e tal. Falei, coloca tudo água para ferver, vamos ferver a água. Ferver a água, terminou o culto, jogou a água dentro. A água ficou quente? Não, ficou morna, mas teve batismo. Porque teve gente que ali entendeu. Eu creio. O que eu estou esperando? Filipe foi trasladado para o caminho daquele etíope, o eunuco etíope, e ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Nada, temos água, eu creio em Jesus. Filipe foi lá, batizou ele, cumpriu com o propósito dele ali, Deus já levou ele para outro lugar. Hoje é dia desse entendimento. É dia dessa decisão. E ainda que não seja hoje, mas que seja por esses dias, que você tome a decisão mais importante da sua vida, e não só ela, mas cada passo, cada atitude, cada separação que é necessária na sua vida, para que Cristo seja a sua escolha mantida. Você entendeu? Tome a decisão, faça a coisa certa e esteja
exatamente, não próximo, esteja exatamente no lugar que você deve estar. Esteja com Jesus. Esteja em Jesus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço agora que as minhas palavras cheguem por meio do Teu Espírito Santo em cada coração. Porque nos ouvidos já chegou, a imagem já chegou para os olhos. Mas eu peço agora que ela seja como uma estaca que seja pregada, meu Deus, no coração de cada pessoa. E que não venha acalentar, que venha incomodar. Que aqueles que ainda, meu Deus, não tinham se decidido, não tinham ido, não tinham vindo, não tinham, meu Deus, se voltado para o Senhor mesmo com decisões, atitudes, que agora, meu Pai, hoje seja esse dia. Que façam, que hajam, que decidam, meu Deus, e que assim passem a ter uma vida com o Senhor. A viver, meu Pai, como devem viver. Viver segundo a Tua palavra, viver ativamente pela fé. E não, meu Deus, por outros tipos de valores. Não viver por pessoas, não viver por coisas, não viver por lugares, mas viver pelo Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor seja a coisa mais importante e que as obras dessa pessoa mostrem ao Senhor que o Senhor é a coisa mais importante que ela já ouviu, que ela já viu e a coisa mais importante que ela já fez na vida dela também, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha providenciar meios, condições, pessoas, abrir caminhos e portas para que essa pessoa, meu Pai, que ouve, que entende, que decide, que ela tenha, meu Deus, acesso à salvação do Senhor. Que é por meio dessa fé que a leva a se batizar, a chegar até ao Senhor e a cumprir com cada mandamento de fé que o Senhor nos deu. Nos abençoe. Que essa palavra traga força, renovo, vida, que ela conduza pessoas à vida eterna. Eu tomo posse de uma grande quantidade de pessoas diretamente que estão agora ouvindo e indiretamente ainda mais pessoas que por meio destas que estão ouvindo também saberão da Tua vontade e farão a Tua vontade e não mais, meu Deus, apenas aquilo que tinham desejo ou vontade de fazer. Porque enquanto vivemos pela nossa vontade, morremos. Mas quando morremos para a nossa vontade, vivemos para a Tua, então temos acesso à vida eterna e vivemos com o Senhor. E é essa vida que eu oro para que cada um receba, retenha e se mantenha nela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.